Boa tarde, alunos do primeiro ano. Bem, tem um probleminha aqui para a gente praticar o que nós aprendemos, que foi o deslocamento escalar e deslocamento vetorial, a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Ou seja, uma utilizando deslocamento escalar e a outra utilizando deslocamento vetorial. Bom, o que é que nós temos aqui? Esse corpo foi de A até B, só que ele não completou uma volta. E ele foi de A até B com velocidade constante. Essa velocidade constante é a velocidade com que ele realmente percorre a linha, que é a distância que vai do ponto inicial à posição, ao ponto final. Essa velocidade, ela não é a velocidade para percorrer a menor distância, porque a menor distância entre um ponto e outro é o deslocamento vetorial. Esse deslocamento seguindo essa linha, ou seja, seguindo a distância que ele realmente percorreu, se refere à velocidade escalar. Então, essa velocidade descrevendo a trajetória é a velocidade escalar, só que é uma velocidade que sempre manteve o mesmo valor. Ou seja, quando a velocidade não muda de valor, quando ela é constante, ela já é equivalente à velocidade média. Então, se um corpo mantém sempre a mesma velocidade em um percurso, essa velocidade já é igual à velocidade média. Então, essa velocidade de 12 pi metros por segundo é a velocidade média desse percurso de A até B. E é a velocidade seguindo a trajetória. E seguindo o formato real da trajetória é escalar. Bom, o que é que eu quero aqui? Eu quero, olha o símbolozinho aqui, eu quero a velocidade vetorial média. Velocidade média, nesse caso, considerando como vetor, eu tenho que encontrá-la não com deslocamento escalar, mas com deslocamento vetorial. E para encontrar essa velocidade vetorial média, dá uma olhadinha aqui qual é o deslocamento vetorial. É a menor distância, já que é o deslocamento vetorial, do ponto de partida até o ponto de chegada. Então esse é o vetor deslocamento. Esse deslocamento vetorial, o valor dele, que é o módulo, é igual ao dobro do raio. É igual a 2R. Bom, eu não tenho aqui o valor do raio para encontrar esse deslocamento vetorial. Então, para encontrar a velocidade média, eu tenho que ter o deslocamento vetorial e eu tenho que ter o intervalo de tempo. Bom, também não tem um intervalo de tempo. Mas olha só, esse deslocamento vetorial, ele está associado ao raio. Eu não sei qual é o raio, mas pode ser que eu não precise saber o raio para chegar a um valor final. Vamos ver como. Olha só. A velocidade tem ali já estabelecida. Volta o barulhento, né? Temos aqui estabelecido já o deslocamento vetorial. Vamos agora encontrar esse intervalo de tempo. O que eu tenho aqui, que sobrou, foi uma velocidade média escalar. E a velocidade média escalar, ela é encontrada com o deslocamento escalar. O deslocamento escalar corresponde realmente à linha que ele percorreu, ao comprimento dessa linha. E essa linha aqui é metade de uma circunferência. Então se fosse uma volta, corresponderia ao comprimento da circunferência, que é 2πr. Mas o nosso deslocamento escalar só é metade dessa linha, só é metade dessa volta. Então é o comprimento da circunferência dividido por 2. Deslocamento vetorial. E qual é o valor do comprimento da circunferência? Ele é dado por 2πr. Só que ele percorreu apenas a metade, dividido por 2. Então, o deslocamento escalar é π vezes r. E olha só, π vezes esse raio que eu desconheço, por enquanto, tá bom? Pode ser até que nós não consigamos encontrar. Pelo visto aqui, a gente não sabe o valor do raio. Mas será que isso vai ser um impedimento para nós chegarmos ao resultado final?
sendo que o resultado final é o valor dessa velocidade vetorial média? Vamos lá. Bem, vamos colocar aqui. O que eu estou precisando? Já tem um deslocamento, que é 2R, deslocamento vetorial. Falta o intervalo de tempo. Bom, se eu tenho aqui, nesses dados, a velocidade escalar média e o deslocamento escalar, que é utilizado para encontrá-la, dá uma olhadinha aqui. A velocidade média, que é 2π metros por segundo, eu tenho o deslocamento escalar, já que essa trajetória, essa linha que ele percorreu, foi a metade do comprimento, que é 2R. Eu tenho esse valor, tenho também o valor do deslocamento, o valor não, né? Nesse caso, a relação aqui para encontrar o deslocamento. E aqui o que me interessa agora é encontrar esse intervalo de tempo. Então vamos lá, vamos substituir aqui. Velocidade escalar média é o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. A velocidade escalar é 2π, o deslocamento escalar é πr dividido pelo intervalo de tempo. Opa, já posso pegar o π aqui, ó, cancelar. Então o intervalo de tempo vai ser igual a, vou multiplicar por 12, mas quando eu for isolar, 12 passa aqui para o denominador. Então o intervalo de tempo é raio dividido por 12. Observe que eu não sei aqui o valor do raio, mas se essa velocidade escalar for em metros por segundo, é porque a distância é em metro e o tempo é em segundos. Então eu tenho aqui que esse intervalo de tempo é em segundos. Bom, olha só a nossa velocidadezinha vetorial média. Eu já sei que o deslocamento vetorial é o dobro do raio e o intervalo de tempo também está associado ao raio, que eu não sei. Então olha que coisa interessante, vamos substituir para ver se conseguimos tirar esse raio da jogada e encontrar um valor. Olha só, velocidade, o valor da velocidade vetorial média, eu uso o deslocamento vetorial e o intervalo de tempo. Então, o módulo da velocidade vetorial média, qual foi o deslocamento vetorial? Quanto ele é? 2R e o intervalo de tempo R sobre 12. Veja que eu tenho um raio no numerador e no denominador, então eu posso cancelá-lo. Na realidade, nós temos aqui uma divisão de fração. Vamos ver se cabe. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Então, posso cancelar o raio. Opa, que interessante. Tiramos o raio. Então, o valor dessa velocidade vetorial, 2 vezes 12, 24 metros por segundo. Ok? Então, pessoal, em que se baseia esse problema? Se baseia no seguinte: eu tinha valores aí relacionados à cinemática escalar e eu estava buscando a velocidade média vetorial, envolvendo vetores. Veja que para encontrar a velocidade vetorial média, eu tenho que utilizar o vetor deslocamento e o intervalo de tempo. O vetor deslocamento, que é a menor distância, tudo bem, é o dobro do raio. Estava faltando o quê? O intervalo de tempo. Mas esse intervalo de tempo foi possível, nesse caso aqui, determiná-lo a partir da velocidade com que ele descreveu essa linha. Ou seja, essa linha, que é realmente a trajetória que ele percorreu, está associada à velocidade escalar. Então, utilizando a velocidade média escalar e o deslocamento escalar, que é o comprimento dessa trajetória, dessa linha que ele percorreu, nós conseguimos, nesse caso, encontrar o intervalo de tempo associado ao raio. E depois substituímos. Então, o mais importante desse problema foi fazer a diferenciação entre o que nós temos aqui, que são valores atribuídos à velocidade média escalar e valores atribuídos aí à velocidade média vetorial, utilizando o vetor deslocamento. O que nós tínhamos aqui que encontrar pela formulazinha
do comprimento da circunferência, já que ele andou metade, nós conseguimos encontrar o que ele realmente percorreu, essa linha, que foi o deslocamento escalar, né, que é 2πr, e nós tínhamos a velocidade com que ele descreveu essa linha, que é a velocidade escalar. Com isso, a gente encontrou o intervalo de tempo, que utilizamos aqui na formulazinha para encontrar a nossa bendita, a nossa esperada velocidade vetorial média, ok? Bom, pessoal, nós vimos então aqui um probleminha envolvendo deslocamento escalar, o deslocamento levando em conta a distância que ele percorreu, que foi o deslocamento, o deslocamento vetorial, o deslocamento que levou em consideração que ele realmente percorreu, que é o deslocamento escalar, e aí nós podemos associar esses valores e chegar à nossa velocidade vetorial média. Então nós vimos deslocamento escalar, deslocamento vetorial, velocidade média escalar, velocidade média vetorial. Vamos ver agora, depois que a gente aprende deslocamento, depois que a gente aprende velocidade, quando essa velocidade muda, o que a gente aprende? Aceleração. Então vamos ver aí a aceleração média, tá bom? Só que a aceleração média, tanto escalar, quanto a aceleração média vetorial. Que é isso aqui. Eu coloquei as formulazinhas e vamos ver passo a passo a diferença entre as duas, a escalar e a vetorial, ok? Bom, vamos lá. Vou apagar aqui rapidinho para a gente dar uma olhada. Olha só. Eu vou colocar aqui um pouco descrevendo um movimento circular. Ficou um círculo, vamos melhorar isso aqui, ficou horroroso. Vamos colocar aqui. Pronto. Eu vou dividir essa circunferência em quatro quadrantes. Só que é o seguinte, esse nosso móvel, ele não vai fazer uma volta completa não. Ele vai aqui com parte dessa posição inicial e chegar até essa posição final aqui. Durante esse percurso, a velocidade vai mudar. Então, a velocidade inicial aqui dele vai ser de 6 metros por segundo e ele vai chegar lá nessa posição final com a velocidade final de 8 metros por segundo. Ok? Bom, o que é que acontece aqui? Ele não completou uma volta. Eu vou pontilhar aqui porque isso aqui não faz parte da trajetória. A linha que ele descreveu como trajetória foi só essa daqui. E essa trajetória faz parte de uma circunferência. Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Olha só. Digamos que é o seguinte. Se ele desse uma volta, ele gastaria um intervalo de tempo de... Ele gastaria 20... Não, vamos colocar aqui 16 segundos, tá bom? Em uma volta. Só que ele percorreu um quarto de volta. Então, se 16, nesse caso, é para dar uma volta completa, para percorrer um quarto de volta, divide por 4, o intervalo de tempo aqui, nesse caso, vai ser 16 segundos, é uma volta completa. Ele só percorreu um quarto. Então, ele só gastou 4 segundos para ir da posição inicial para a posição final, com essas velocidades que mudaram. Bom, o que é que eu quero aqui? Vamos encontrar os dois tipos de aceleração média escalar e aceleração média vetorial, ok? A aceleração, nesse caso, vetorial média, vai levar em conta vetores. A aceleração escalar média vai levar em conta não o vetor, só o valor. Então, se eu peço a vocês o valor da aceleração escalar média, qual é a formulazinha? Velocidade final menos a velocidade inicial e dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, eu tenho que encontrar apenas a variação dos valores. Essa velocidade pode ser também, a gente usa V menos V0, pode ser também V2 menos V1. Então eu tenho que encontrar, na realidade, a diferença entre a velocidade final e inicial, que a gente chama de ΔV. Tá ok? Então, qual é aqui a variação de velocidade? Vou colocar aqui do lado.
a variação dos valores da velocidade, que é velocidade final menos velocidade inicial. Então, começou com 6 e terminou em 8. Então, a variação é velocidade final menos o valor da velocidade inicial. Então, a variação dos valores foi 2 metros por segundo. Considerando só o valor, não o vetor, eu vou encontrar a velocidade escalar média. Eu só quero o valor. Então, eu já sei que a velocidade variou, aumentou 2 metros por segundo em 4 segundos. Então, a aceleração escalar, que só envolve valores, ao dividir vai ser 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui. Bem, olha só, eu encontrei a aceleração escalar. Escalar não envolve vetor, envolve valor. Então, para encontrar a aceleração escalar média, eu vou encontrar a variação dos valores da velocidade, ou seja, de 6 para 8 houve uma variação de 2, e em 4 segundos eu vou encontrar a média, ou seja, a aceleração escalar média é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui, a aceleração escalar, só o valor. A aceleração vetorial média, olha só a diferença. Quando a gente encontrou a aceleração escalar, eu só trabalho com os valores. A aceleração vetorial, eu vou trabalhar com vetores. Então, eu não vou diminuir valores, eu vou diminuir os vetores, fazer a diferença entre os dois vetores. E esse vetor, que é o resultado da diferença entre vetores, eu vou pegar o valor, ao diminuir os vetores, eu vou pegar o valor desse vetor, que vai ser a diferença entre o vetor velocidade final e o vetor velocidade inicial, e dividir pelo tempo. Então, qual é a diferença básica? Na aceleração escalar, só o valor. Na aceleração vetorial média, eu uso o vetor. Então, ao invés de diminuir os valores, eu vou diminuir os vetores. E quais são aqui os vetores? Eu tenho aqui o vetor velocidade final, que é esse aqui, o módulo dele é 8. E a velocidade, o vetor velocidade inicial, que é para cima, que é 6. Pronto. Então, a velocidade inicial, 6 metros, o vetor velocidade inicial e o vetor velocidade final. Vamos diminuir. Eu quero encontrar a diferença entre os vetores, ou seja, o vetor velocidade final e o vetor velocidade inicial. Adição, subtração envolvendo vetores, o resultado é outro vetor. Então, o vetor que é a diferença entre esses dois, nós vamos encontrá-lo, tá bom? Que é o vetor, nesse caso, envolvendo o vetor velocidade final e o vetor velocidade inicial. Veja bem, você não vai diminuir vetores. Veja que o vetor velocidade final está aí, não fiz nenhuma modificação, mas eu coloquei um menos antes do vetor velocidade inicial. E o que é que acontece quando ele coloca um menos? A gente muda o sentido. Então, na realidade, o que você tem aqui, ó, é o vetor velocidade final. Veja que esse aqui é o resultado, é o vetor resultante. Então, eu vou pegar o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial. Se eu coloquei um menos, eu vou mudar de sentido. E o resultado disso aqui vai ser o vetor resultante. É com ele que nós vamos trabalhar, ok? Então, o vetor velocidade final aqui, menos o vetor velocidade inicial. Então, aqui, menos VO. Ok? Nós estamos trabalhando aqui com os vetores. Bom, e aí o que é que acontece? Para você encontrar esse vetor, que é o resultado desses dois, envolvendo a diferença, método do polígono, um após o outro. Então, a diferença, ou seja, vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial, um após o outro, fechei aqui o polígono e o resultado aqui, entre a diferença desses vetores, que é ΔV, o vetor ΔV. Bom, olha que coisa interessante, a aceleração escalar facinho, diminuir os valores. A aceleração vetorial eu tenho que diminuir vetores, então eu pego o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial.
Como eu tenho menos um vetor, eu mudo o seu sentido. E ao encontrar a diferença, essa diferença, na realidade, é o resultado desse vetor velocidade final menos vetor velocidade inicial. Bom, observe aqui o seguinte, que aqui você tem esses dois vetores, eles formam um ângulo de 90 graus. E aí é o seguinte, eu tenho, para encontrar esse vetor resultante da diferença, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Então eu quero só encontrar o módulo. Então vamos lá. Acho que dá para encontrar aqui, né? O módulo desse vetor é o valor dele. Se ele obedece ao teorema de Pitágoras, nós podemos fazer assim, ó. Eu quero só o módulo, tá bom? Então, hipotenusa ao quadrado, e aqui é o valor do vetor velocidade final ao quadrado, e aqui eu tenho esse vetor velocidade inicial. Acho que cabe aqui, não cabe? Então, para encontrar o valor, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Bom, pessoal, nós sabemos que esse vetor velocidade final é 8, velocidade inicial é 6. Eu vou colocar aqui a fórmula, espero que dê para ver aqui. Vou colocar mais aqui, porque eu estou usando as letras pequenininhas, tá bom? Então, vamos lá. Então, só envolvendo os valores, eu vou pegar aqui o valor desse vetor resultante ao quadrado, que é a hipotenusa, o módulo do vetor velocidade final ao quadrado. Veja que a gente tem que utilizar nesse caso. E você pode utilizar o módulo desse vetor oposto, tá bom? Ao quadrado. Veja o seguinte, esse vetor oposto, eu só troquei o sentido, né? O módulo dele não mudou. Então, se você quiser, ó, pode deixar o módulo dele, nesse caso, com sinal positivo. Então, vamos lá. Então, vamos encontrar aqui o módulo desse vetor. Já poderia colocar direto. Quanto é o vetor velocidade? Vai ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, o valor da diferença entre esses dois vetores vai ser ao quadrado é igual a 100. Então, ao diminuir, nesse caso, esses vetores, o resultado vai ser a raiz quadrada de 100. E aqui, finalmente, nós teremos 10 metros por segundo. Pessoal, o que aconteceu aqui? Você poderia já fazer direto, né? Eu quero, então, vetor velocidade final menos vetor velocidade inicial. Como ele é o teorema, como ele aqui é a hipotenusa, já poderia encontrar um módulo já a partir daqui. Ó. Não precisa colocar a fórmula, não. Seria 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, ao diminuir os valores, o vetor que é o resultado entre o vetor velocidade final e inicial tem 10 metros por segundo. E aí, vou separar aqui, vamos encontrar a nossa aceleração vetorial, que foi com o resultado da diminuição entre o vetor velocidade final e o vetor velocidade inicial. Deu quanto ao diminuir esses dois vetores? Deu 10. Então, vou colocar... O quadro ficou pequeno, né? Vou colocar aqui, tá bom? Então, nossa aceleração vetorial média, diminuir os módulos dos vetores pelo intervalo de tempo. Então, a nossa aceleração vetorial média vai ser igual. Quanto foi que deu ao diminuir os dois vetores? 10. Quanto foi o intervalo de tempo? 4. Então, o nosso vetor, aceleração média, vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado. Acho que coube aqui, né? Deixa eu colocar mais para cá. Pronto. Bem, pessoal, tá aí esse probleminha que foi basicamente o seguinte. Olha só.
Quando você quiser encontrar a aceleração escalar, você só média, você só pega valores, diminui valores. Quando você quiser encontrar a aceleração vetorial média, você tem que pegar o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial. E esse menos aqui, né, no final das contas, faz com que o vetor velocidade inicial mude de sentido. Então, para encontrar o resultado desses dois vetores, você muda o sentido do vetor velocidade inicial e o resultado, a resultante nesse caso, que é a diferença entre eles dois, você observa que nesse caso, e essa diferença eu indiquei por ΔV, é só você traçar nesse caso do início até o final. Fechou o teorema de Pitágoras, quanto era o vetor velocidade final? Então vai ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Resolve pelo teorema de Pitágoras que você vai encontrar o valor da diferença desses dois vetores, o valor, e aí dividir pelo tempo, ok? Bom, por hoje esse vídeo ficamos aqui. Próxima aula vamos continuar. Então foi o que nós vimos basicamente até agora. Deslocamento escalar e vetorial, velocidade escalar média e velocidade vetorial média, as velocidades médias com tratamento escalar e vetorial, e finalmente a aceleração média, ok? Próximo vídeo vamos continuar agora, não tirando a média, não com a velocidade média, não com a aceleração média, mas agora com o conceito de velocidade instantânea e de aceleração instantânea, ok?